Amém. E nós vamos então agora passear rapidamente aqui na Bíblia e vamos tirar uma liçãozinha ou outra de cada mãe, das que eu me lembrei, né? Eu tentei aqui puxar pela minha mente várias mães. Enquanto eu estava orando, eu lembrei de uma ou duas mães, já me esqueci delas, né? E então assim, né? Mas eu sei que essas mulheres, essas mães, precisam das nossas orações também, né? Aliás, perdão, eu estou falando de mães da Bíblia, que essas mães, essas mulheres nos ensinam muito. E qual é o nome da primeira mãe? Vocês sabem, o nome da primeira mãe chama-se Eva. Não é isso, Dejanira? E o nome da última mãe, vocês sabem qual foi a última mãe citada na Bíblia? Qual foi, Dejanira? Eunice. Muito bem, Eunice foi a mamãe de Timóteo, a última mãe citada o nome na Bíblia. Parabéns, Dejanira. Então, de Eva até Eunice, a última mamãe citada, muitas mães entraram no contexto da palavra de Deus. E Eva foi a mãe dos primeiros filhos da humanidade. E ela teve no seu lar um problema muito grande. Um dos seus filhos matou o seu outro filho. Um irmão matou o outro. Que desgosto deve ter sido para Eva passar por isso, né? E Eva, então, ela foi criada por Deus, retirada da costela de Adão ali. Então, o homem foi formado do barro e a mulher, Eva, foi retirada da costela de Adão. Não vamos entrar aqui no mérito da questão do pecado, da conversa de Eva com a serpente. Vamos focar nela, na maternidade dela. E a Bíblia diz que ela gerou Caim, Abel, né? E esses foram seus dois primeiros filhos. E eu tenho certeza de que é difícil ser mãe. Eu tenho certeza disso. Na verdade, toda mãe, né, quando nasce o seu primeiro filho, a gente fala assim que é mãe de primeira viagem, né? Mãe de primeira viagem. E as mães ali vão errar, ou por excesso, ou por falta de preparo, né? Quando vem o segundo filho, o terceiro, as mães já estão um pouco mais acostumadas com a maternidade e já vão corrigir algumas coisas. Mas o primeiro filho sempre é aquele filho que trouxe essa experiência inicial para essa mamãe, né? E Eva pôde experimentar isso. Os primeiros filhos da humanidade vieram dela, né? E ela pôde passar todo o seu amor e seu cuidado aos seus filhos. Com certeza, Abel, o seu filho, tinha muito orgulho da sua mãe. E tudo que Abel viveu concernente a apresentar uma oferta agradável ao Senhor, a uma oferta que Deus se agradou, foi porque ele aprendeu isso na sua casa, aprendeu isso com a sua mãe. Então, essa participação da mãe na formação dos filhos é muito importante. E como eu citei, ela teve o desprazer de, na sua linhagem, logo no comecinho da humanidade, ela teve o desprazer de um dos seus filhos matar o outro filho por inveja, por egoísmo. E qual é a mãe que não tem que lidar com essa situação de inveja dentro de casa? Eu creio que todas as mães passam por isso. Um filho com inveja do outro filho, né? Um filho com ciúmes do cuidado da mãe com o outro filho. E esses ciúmes, essa inveja, algumas vezes acaba em briga e discussão. E cabe à mãe ser a mediadora, então, desse conflito. As mães, elas são mediadoras natas. Então, esse coração mediador está na mãe. A mãe é aquela que sabe repartir igualmente, né, a refeição entre os filhos, quando precisa isso acontecer. Então, às vezes, tem mães que passam necessidades financeiras, passam dificuldades no seu lar, e ela tem ali um pedaço de pão para dividir com seus filhos, e ela parte igualmente aquele pão
para que cada filho seja alimentado de forma igual ou a porção do alimento. Esse é um dom de partilhar, de compartilhar que está no coração de cada mãe. E tem um ditado popular que diz assim, né? Que o coração de mãe sempre cabe mais um filho. Coração de mãe nunca está fechado para mais um filho, né? Então, as mães, elas sempre têm esse desejo de abrigar mais um filho. Então, Eva foi a primeira mãe. A segunda mãe que eu quero citar aqui, na verdade, a segunda mãe que eu quero citar, são duas mães que nós falamos terça-feira passada, Sara e Agar. Essas mães foram mães de multidão. Inclusive, Sara foi mãe de Isaac, e Isaac, descendente da promessa, descendente de Abraão. Sara foi mãe idosa, já foi uma mãe que já estava ali com mais de 90 anos, e a gente viu o milagre de Deus. Mãe é um ser que gera milagre dentro de si. Mãe é um ser que está disponível para Deus, para que o milagre de Deus aconteça através da vida dela. Então, se você é mãe, né, tenha certeza de que milagres vão acontecer dentro de você para a vida dos seus filhos e para gerações vindouras. Essa é a promessa de Deus. Então, Sara nos ensina que não existe limite para o milagre de Deus acontecer na vida de nenhuma mãe e para Deus fazer coisas através das mães. Então, que essa mãe de multidões possa estar dentro de você. Talvez você fale assim, mas pastor Edu, eu vou ser mãe só de 2 ou 3, ou já a fábrica já fechou, não vou ser mais mãe, né? Mas assim, da sua semente vão vir filhos, dos filhos vão vir netos, dos netos vão vir bisnetos, tataranetos, e que essa descendência possa ser toda abençoada pelo Senhor, como foi a descendência de Sara. Então que você também possa ter a bênção do Senhor e sobre a sua descendência, sobre toda a sua linhagem, seja abençoada. Tome posse da bênção de Sara sobre a sua descendência e diga assim: a minha descendência será abençoada, será frutífera na terra, em nome de Jesus. Agar, que foi aquela mãe substituta, enquanto Abraão e Sara não entendiam o propósito de Deus plenamente, eles partiram para o plano B. E Sara concedeu a Agar, que era sua serva, para dormir com Abraão. E ela também concebeu e ela gerou um filho chamado Ismael. Ismael, irmão de Isaac, irmão mais velho de Isaac, mas a promessa não estava com ele. Mas a gente vê o cuidado de Agar, a preocupação de Agar, né? Agar orou e Deus ouviu a sua oração. Agar estava no deserto e ela sabia que ela iria morrer porque a provisão já tinha acabado. E o seu filho Ismael, na verdade, a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Então o menino chorou e Deus ouviu. Mas o choro daquele menino já foi um choro de compaixão. Então cabe também às mães ensinarem os seus filhos a chorarem nos pés do Senhor, para que a resposta venha. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lembrei aqui agora da esposa de Isaac, que o nome da esposa de Isaac foi Rebeca. Rebeca também era estéril. Olha só, Sara foi estéril, Rebeca era estéril, né? E Rebeca chegou para Isaac e falou para Isaac assim, né? Dai-me filho, senão morro. E ele falou: porventura sou eu Deus para te conceder filhos? Né? Então, mas ela também, Deus ouviu a oração dela, o clamor dela, e ela foi mãe de 2 filhos, Esaú e Jacó. E nessa lição, nessa história nós temos aqui uma lição um pouco complicada, né? A gente vê aqui uma mãe dando preferência a um dos filhos e indo contra o outro filho. Ela queria que o seu filho Jacó fosse abençoado, e olha o nome de Jacó, usurpador. Esse nome já significa usurpador. Então ela praticamente ajudou ainda Jacó continuar sendo um usurpador. E é muito importante a gente entender que aquilo que a gente
forma dos nossos filhos, que os nossos exemplos, nossos filhos, eles vão seguir esse exemplo. E lá na frente, só pela misericórdia de Deus, se foram maus exemplos, os nossos filhos vão se converter. Então, ela ensinou Jacó a mentir, ela ensinou Jacó a enganar o seu pai Isaac, e ele usurpou então a primogenitura de Esaú e acabou tendo que fugir. Então as consequências dessa mãe, as consequências de Rebeca, foi que Jacó teve que se ausentar da convivência com ela, e ele partiu para a sua terra e foi lá para a casa do seu tio Labão, irmão de Rebeca, né? E acabou lá na casa do tio Labão conhecendo as suas esposas. Porque Jacó era enganador, ele chegou com aquela fama, ele chegou depois de mentir para o pai, de enganar o seu pai, de enganar o seu irmão, ele chegou ali na terra e foi morar com Labão. Labão tinha duas filhas, Lia e Raquel. Lia era a filha mais velha e Raquel a filha mais nova. Então Jacó se apaixonou pela filha mais nova, se apaixonou por Raquel, e ele propôs no seu coração de trabalhar 7 anos pela mão de Raquel. E quando chegou o dia dele casar, diz que na tenda, era noite, eu imagino assim, né? Era de noite, não tinha luz, não tinha um candeeiro, não tinha nada, tudo escuro, e entra na tenda então uma mulher. E ele achou que era Raquel. E ele dormiu com ela, e ele passou a noite com ela. Quando chega de dia, que o sol clareou, pensa no susto que Jacó levou quando viu que não era Raquel, aquela a quem ele amava, era Lia. Então ele saiu da tenda revoltado e ele falou, né, para o seu sogro Labão: que é isso que você fez comigo? Eu trabalhei 7 anos pela mão de Raquel e você me deu Lia. E aí Labão fala para ele, né? É porque aqui na nossa terra nós temos um costume, a gente casa primeiro a mais velha para depois a mais nova. Mas se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou também a mão da mais nova. Então a Bíblia diz que passou o período de núpcias ali, tinha um período destinado que o noivo tinha que estar com a sua esposa, um período de núpcias, e não é 3 dias igual aqui, é um período maior. Passou esse período de núpcias, então ele se casou também com Raquel e trabalhou mais 7 anos por ela. E aconteceu uma história muito interessante aqui, né? Ele desprezou Lia. Tem até, a gente até brinca assim, qual o nome da esposa de Jacó que era analfabeta? Aí a gente brinca assim, né? Porque era Lia. A gente assim, Jacó amava Raquel, mas não Lia. Então, não Lia, a gente diz que era analfabeta, né? Então, Lia se tornou mãe rápido. E essas duas mulheres aqui, elas foram as mães das 12 tribos de Israel. Todas as 12 tribos de Israel, claro que não só essas duas, as servas delas também, né? A serva de Lia e a serva de Raquel também se tornaram mães de filhos que fizeram parte dessa geração, dessas 12 tribos de de Israel. E o primeiro filho de Lia foi Rubens, né? E esse filho acabou prejudicando aí bastante, né? Porque ele ficou enciumado que o seu pai não amava a sua mãe. Então ele tomou essas dores ali, né? E Raquel não podia ter filhos. Então tinha aquela pirraça, né? Até que um dia Raquel pega e dá a sua serva. Lembra da história de Sara, que deu a sua serva para dormir com Abraão? Raquel fez a mesma coisa, deu a sua serva e o filho passou a ser dela, porque o filho da escrava passa a ser da senhora. Então, Raquel deu a sua serva para dormir com Jacó e também ele se tornou pai desse filho da sua serva, que se tornou também uma das tribos em Israel. Até que Deus abriu o ventre de Raquel e ela também teve filhos. Teve 2 filhos. Os 2 filhos de Raquel foi José do Egito, aquele menino que foi tremendamente
exemplo para todos nós, exemplo de conduta, exemplo de fidelidade ao Senhor, exemplo de fé, foi odiado pelos seus irmãos. Observe aí, né? E o seu irmão foi Benjamim, também da mesma mãe Raquel. Os outros 10 filhos, que não eram filhos de Raquel, tinham ciúmes de José e de Benjamim, a ponto de pegar José e colocar ele numa cisterna, depois vendeu ele para os medianitas, que foi vendido como escravo no Egito, foi para a casa de Potifar. A história vocês conhecem. Então observe, né, que essas mães, elas estão praticamente relacionadas uma a outra, desde Sara até Raquel. Nós vemos aí essas mães fazendo história. Elas são mães que fazem parte da promessa de Deus. Quando Deus prometeu que Abraão seria pai de multidão, ele também, consequentemente, ele não ia ser pai sem uma mãe. Então Sara, né, Raquel, Rebeca, Lia, todas essas mulheres fizeram parte desse pacto de Deus também e foram abençoadas consecutivamente. Teve uma mãe que, para livrar o seu filho de uma sentença de morte, havia uma sentença de morte destinada sobre o lugar onde ela vivia, e essa mãe, para livrar o seu filho da sentença de morte, colocou o seu filho em um cestinho, em um barquinho, né? Vou chamar de barquinho assim, porque se fosse um cesto de junco afundava, mas ela passou betume, então virou um barquinho, colocou o seu filho no barquinho para que o seu filho não morresse, não fosse morto pelo faraó. Alguém lembra o nome dessa mãe? Vamos ver se alguém lembra o nome dessa mãe. Que mamãe foi essa que colocou o seu filho num cesto e colocou no rio? Tem até uma música pentecostal aí que o pessoal tá cantando, né? E entra no mistério quando canta essa música aí. Eu vou cantar a música, vocês vão saber já na hora. A música diz assim: O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. E aí o pessoal entra no mistério. Era exatamente Joquebede, a mamãe de Moisés. E o que as mães não fazem para salvar o seu filho, né? O que as mães não fazem para que os seus filhos vivam? Esse é o papel da mãe, proteger, cuidar. E diante de uma sentença de morte para todos os filhos, para todas as crianças, os meninos no caso, né? Joquebede não queria matar o seu filho e coloca ele no cestinho e solta no rio. E por providência de Deus, a filha do faraó encontrou aquele bebê chorando e mandou buscar mandar uma hebreia, né, para amamentar e cuidar daquele bebê. E quem foi a mulher? Justamente a mãe do bebê, Moisés, Joquebede, que foi amamentar e cuidar do seu filho, protegido e sustentado agora pela filha do faraó. Então Moisés também se casou. E o nome da esposa de Moisés, alguém sabe o nome da esposa de Moisés? Se sabe, escreve aí no chat, né? O nome da esposa de Moisés. E a esposa de Moisés, vou só contar um detalhe. Deus tinha dito que Moisés devia circuncidar o seu filho. Então ele circuncidou o seu primeiro filho. Quando chegou no segundo filho, a mãe viu o sofrimento que foi a circuncisão do seu primeiro filho, como aquele filho sofreu, como aquele filho chorou de dor, né? Porque Moisés circuncidou o menino. E ela falou: não, você não vai tocar nesse. E aí Deus falou, né? Tinha dado uma ordem para Moisés. Falou: ok, Moisés, se você não circuncidar, você vai, morrer. Eu vou descer e vou te matar. Então ela entendeu que ela tinha que fazer isso. Ela chama Moisés de sanguinário. Zípora é o nome dessa mamãe. Zípora é a mamãe do filho de Moisés, e ela que protegeu, não queria que o filho fosse circuncidado, não queria ver o filho chorando. Tem mãe que é assim, né? Não quer ver o filho chorando, né? Mas às vezes precisa passar por um procedimento médico, precisa tomar uma injeção, né? Precisa tomar uma agulhada e fica assim. Gente, deixa eu correr aqui que tem um bocado de mãe, eu não citei nenhum terço ainda das mães, né? Uma mãe que era uma prostituta, foi uma prostituta e depois se tornou uma mãe exemplar.
a ponto do filho dela ser um dos bisavós do rei Davi. Alguém lembra o nome dessa mamãe? Que foi a mamãe de Boaz? E ela era uma prostituta? Isso, Ana Torres botou aqui Zípora, a esposa de Moisés. E agora o nome da mamãe de Boaz, que foi uma prostituta. E quando os espias entraram em Jericó, essa mulher disse para os espias: olha, eu vou ajudar vocês e vocês me salvam também quando vocês invadirem. Então o lar dela foi salvo, a família dela foi salva, e ela passou a viver no meio do povo de Israel e se tornou a mãe de um predecessor de Davi, consequentemente de Jesus. Não foi Madalena. O nome dessa mãe prostituta foi Raabe. Ela era uma prostituta cultual e ela foi ali, né? Então, assim, um exemplo para nós. O seu passado não determina quem você é hoje, nem o seu futuro. Por mais que você tenha errado no seu passado, em alguma área na sua vida, ou em várias áreas na sua vida, hoje é dia de você se posicionar e ter um tempo novo no Senhor e ser um exemplo para os seus filhos e ser um instrumento de bênção. Boaz foi aquele que se casou com Ruth. Lembra da história de Noemi e Ruth? Eu vou falar aqui de Noemi rapidinho depois. Lembra de Noemi e Ruth? Então ele se casou com Ruth e ele era um cavalheiro. Ruth entrou no quarto dele de madrugada e ele respeitou Ruth. Ele cuidou de Ruth. Enquanto Ruth estava no seu campo, pediu que os seus servos, seus criados, auxiliassem Ruth para que não lhe faltasse nada, e ela era uma estrangeira. Então pense num menino educado, pense num cavalheiro chamado Boaz. Quando fala assim, um cavalheiro na Bíblia, era Boaz. Por quê? Porque com certeza ele teve uma mãe que ensinou a ele ser um homem de verdade, um homem valoroso, um homem com H maiúsculo, que respeita as mulheres. Então esse foi o papel de Raabe, que teve um passado triste, mas ela colocou a sua vida nas mãos do Senhor e Deus restaurou. Eu falei aqui de Noemi, então aqui vão a todas as mamães viúvas que a Bíblia cita. E a Bíblia cita várias mamães viúvas. Noemi perdeu o marido e os seus filhos quando eles saíram de Belém e foram buscar sustento em outro lugar. E naquela terra onde o marido morreu e os filhos morreram, só lhe sobraram 2 noras. Uma das noras vazou, ela dispensou as 2, mas Ruth disse para ela, né, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, eu não me separo de ti. E a fidelidade de Ruth fez com que Noemi fosse abençoada. Então, porque ela se casou com Boaz e teve filhos também, né? Alguém lembra o nome do filho de Ruth? Alguém lembra? Jessé. E Jessé foi o pai de quem? De Davi. Então, olha só, Ruth também entrou na genealogia porque a mamãe Noemi, uma mulher de Deus, uma mulher fiel a Deus, passou esse coração de fidelidade ao Senhor para sua nora. E aí fica um exemplo. As mamães que são sogras aqui, né? Ame as suas noras, ame os seus genros, passe a verdade do Senhor para os seus genros, para as suas noras, que elas sejam abençoadas pela sua vida e que elas vejam o Deus que você serve, né? Então, nós temos aqui muitas mães, já acabou, já deu 9 horas, já deu 10 horas aí. E eu quero falar, no Novo Testamento tem aqui Isabel, que é mamãe de João Batista. E eu quero encerrar com Maria. Já estamos acabando, perdão aí, né? Eu quero encerrar com Maria. Maria foi mãe de Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo apareceu para ela e disse que ela ia gerar. E ela perguntou, como isso vai acontecer? E aí, né, o Espírito Santo explica para ela tudo que vai acontecer. O anjo explica para ela que tudo que ia acontecer, o anjo disse para ela que tudo que ia acontecer ia ser obra do Espírito Santo. E ela responde para o anjo, cumpra em mim, Senhor, o teu querer. Então, é aquela mãe que se dispõe para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Então, que você seja aquela mãe que diga, Senhor, cumpra na minha vida o teu querer. E porque ela foi essa mãe exemplar, essa mãe que
educou, que ensinou Jesus, que botou Jesus, o Filho de Deus, no colo, amamentou e ensinou a andar, ensinou a falar, ensinou todo aquele processo, se tornou Jesus, o Filho de Deus, um menino exemplar. Escolhida por Deus. Você é uma mãe escolhida por Deus. Você é uma mãe abençoada por Deus. E que a sua vida também você possa dizer, cumpra em mim o seu querer. E na hora da crucificação, que o seu filho estava ali sendo crucificado, o Filho de Deus estava cumprindo o seu propósito na terra. Jesus olhou para Maria e viu, falou assim, gente, e agora? Minha mãe, eu vou morrer. E a morte que Jesus estava tendo ali na cruz foi porque ele profanou o templo. Uma das coisas que Jesus falou que provocou a ira ali dos sacerdotes, de todos os fariseus e daquela pessoada toda dos judeus que levaram ele até a cruz, foi porque ele disse que ele ia derrubar o templo, em 3 dias ele ia erguer. E aí eles, da meia hora, profanou o templo. Como pode profanar o templo? Crucificam. E a lei dizia que aquele que profanasse o templo, que falasse contra o templo, a casa dele devia ser destruída, retirada uma estaca da casa e ele tinha que ser crucificado naquela estaca. Provavelmente a cruz que Jesus foi crucificado foi feita com as estacas da própria casa dele. Provavelmente, porque a lei dizia isso. Então é uma possibilidade. Então a casa de Jesus foi destruída e Jesus agora olha para sua mãe, que estava ali sofrendo porque o filho ia morrer, a mãe sabia o que ia acontecer, a mãe viu Jesus ensanguentado, mas ela também entendeu que ele era o Filho de Deus e que ele estava cumprindo um propósito. E naquele momento, Jesus olha para a mãe e fala assim, mãe, está aí o teu filho, mulher, está aí o teu filho, e aponta para João, o discípulo amado, o único discípulo que esteve do lado de Jesus na crucificação, e olha para João e fala, João, está aí a sua mãe. E a Bíblia diz, a partir daquela mesma hora, João levou Maria para sua casa. Então essa mãe não ficou órfã de filho, porque Jesus deu para ela um novo filho chamado João. E depois Jesus ressuscitou e foi para o céu, mas ela foi amparada. Então fica aí, o Senhor sempre ampara as mães. O Senhor tem um olhar para as mães. O Senhor tem um olhar especial para você, mamãe, e que o amparo, o cuidado do Senhor não se aparte da sua vida nenhum dia. E que você se coloque, que a sua vida esteja aos pés do Senhor. Tantas outras mães que eu queria citar aqui, não deu tempo de citar, porque são muitas mães, né? E eu vou encerrar aqui. Pai querido, queremos te agradecer mais uma vez por cada mamãe que está aqui. Pela vida de Ana Torres, pela vida de Gláucia, pela vida de Dona Isabel, Dejanira, pela vida de Mandalva, pela vida de Edna, Senhor. E que essas mães aqui, Senhor, represente, Pai querido, a tua bênção sobre toda a geração, sobre todos os filhos e sobre todas as mães. Que a oração dessas mães sejam ouvidas como de todas as outras mães, porque com certeza o pedido dessas mães sempre é o mesmo diante do Senhor. Abençoa o meu filho, salva o meu filho, liberta o meu filho, restaura o meu filho, cura o meu filho, guarda o meu filho. Porque essas mães fazem isso com muito empenho. E como Ana, que intercedeu para ter um filho e depois entregou Samuel na casa do Senhor, que da mesma forma essas mães sejam mães que entreguem os seus filhos nas mãos do Senhor e a bênção do Senhor venha sobre cada um desses filhos. Muito obrigado, Senhor, por cada mãe, por cada lar, por cada família e por esse culto, Pai. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.